Fiz um roteiro de 8 dias pelo Egito com tudo incluso: hospedagem, passeios, transfer, alimentação e até um cruzeiro de 3 dias pelo Rio Nilo. Experiências incríveis, com conforto e zero preocupação com a logística. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como foi essa viagem. Se você não me conhece, meu nome é Bruno, aqui no canal dou dicas de planejamento de viagem, então vem comigo viajar nesse roteiro completo pelo Egito. Assim que cheguei ao Egito pelo aeroporto do Cairo, precisei apresentar o passaporte com validade mínima de 6 meses, o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela e garantir o visto de entrada, que custa US$ 25. Mas não tive que me preocupar porque ele já estava incluso no meu pacote. Um guia local me esperava na saída para o transfer até o hotel, que também estava incluso. Chegando aqui no hotel, gente, olha que lindo este quarto, essa decoração aqui da cama já para me receber. Temos alguns amenities aqui, comidinhas. Olha essas piramidezinhas aqui, gente, de chocolate, biscoitinhos. Que delícia, macarrons, tâmeras que eu amo. A vista do quarto, gente, é para a pirâmide. Ela tá lá no fundo, tá? Daqui da câmera não dá pra ver tão bem, mas dá pra ver super bem daqui do quarto. Aqui nós temos o banheiro. Lindo o quarto. Eu aqui cansado da viagem. E ó, o box, o chuveiro. Amei tudo. Incrível, incrível, incrível. Cafezinho aqui, gente, olha, tem uma Nespresso, tem pra aquecer a água. Tem uns biscoitinhos aqui. Frigobar com refrigerante, água. Muito bacana, adorei o quarto. Olha aqui a recepção com meu nome. Lindo, lindo, lindo. Tem o armário aqui para colocar as roupas. Também temos os cabides. Nota 10. Recepção aqui, muito boa. Quarto maravilhoso. Olha que massa aqui a piscina deste hotel. O tamanho da piscina. É sensacional, gente. Estrutura aqui, nota 1000. A academia fica aqui em cima no deck. E a piscina é aquecida. Aqui é um bar da piscina. Não, gente, sem palavras. E para fechar o primeiro dia, tivemos um jantar egípcio de boas-vindas na frente das pirâmides. Não dá para vocês verem aqui, daqui a pouco eu vou colocar umas imagens que é um pouquinho melhor, porque infelizmente, gente, a pirâmide não é iluminada. Uma pena, né? Porque um local desse daqui, vocês não têm ideia. Minha mesa tá de frente pra pirâmide. Vamos jantar aqui hoje e amanhã, de fato, a gente começa os passeios. Olha que bacana aqui a estrutura do restaurante. Muitas mesas, é um terraço e ali atrás tá a pirâmide. Olha aí, gente, a pirâmide. Bem aqui na nossa frente, no terraço. Mas eles não colocam. Tinha que ter um LED, né? Alguma coisa igual tem no Cristo Redentor. Mas não tem. Começamos o segundo dia em um dos maiores ícones da humanidade, as pirâmides de Gizé, que foram construídas por volta de 2500 anos antes de Cristo e são a única das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé. A maior delas, a de Quéops, impressiona com seus mais de 146 metros de altura. E é isso, gente. Estou aqui, ó, nas pirâmides do Egito. Eu não consigo nem acreditar. E eu queria contar um pouquinho, né, como que eu vim parar aqui, como é que eu fechei este passeio, essa viagem toda. Eu estou fazendo com a Civitatis, que é uma empresa que eu sempre recomendo para vocês. Eu já fiz vários passeios com a Civitatis ao redor do mundo e eles oferecem esse tour completão aqui no Egito. Eles oferecem pacotes de 8, 11 e 15 dias. Eu estou fazendo um pacote de 8 dias, começando aqui no Cairo. Nós vamos visitar outras cidades, faremos o cruzeiro no Rio Nilo, Luxor, enfim, tem um monte de coisa e eu vou mostrar tudo para vocês no vídeo de hoje. Nosso primeiro dia, a gente já começa aqui nas pirâmides do Egito para ter aquele impacto, né, que a gente vai conhecer hoje. Daqui a pouco eu vou lá para dentro e já vou deixar na descrição do vídeo o link deste passeio para que você possa reservar o seu também. Gente, qual que é a vantagem da Civitatis? Eles oferecem guia em português, então tudo que eu estou fazendo aqui, desde o momento que eu pisei no aeroporto, está sendo organizado pela Civitatis.
Eles providenciaram o meu visto de entrada, o transporte para o hotel, o transfer, né, para todos os passeios já estão inclusos, refeições, enfim, é um pacotão completo com guia em português para que você faça, tenha a melhor experiência aqui no Egito e o melhor, com total segurança. Ao longo do vídeo eu vou mostrando toda essa experiência pra vocês, agora eu tenho que correr porque meu guia tá me chamando ali pra gente entrar lá na pirâmide. Bora lá comigo. Ó, gente, tô aqui aos pés da pirâmide da menor, né? Das três, aquela menorzinha, essa daqui é que eu vou entrar. O guia tava explicando que internamente todas as pirâmides são muito parecidas, então a gente vai entrar nessa menor. A altura do teto é bem baixa, a gente vai agachadinho, são uns 5 minutos aí de subida e eu vou tentar mostrar pra vocês essa experiência lá dentro. Bora lá comigo. Lembrando, gente, que o ingresso já está incluso no seu pacote. O guia estava explicando que são 111 pirâmides no Egito todo. As três que a gente está vendo são as mais famosas. E vamos entrar aqui na menorzinha delas para ver como que ela é por dentro. Olha, gente, como é baixo aqui. A gente tem que ir bem abaixadinho. Olha aqui a situação. Mas vai dar certo. A turma ali entrando, ó. Ai, meu Deus. A escada é super escorregadia, tem que tomar cuidado. Olha aqui, a escada, gente. Tem até uns apoios aqui pra gente segurar o pé, tá vendo? Porque é tipo uma rampa, na verdade, não é nem uma escada. Ai, peraí. E aí a gente vai colocando o pé aqui, ó. Vai dar certo. Olha aqui, gente. Vamos lá. Vamos na fé. Ó, aqui tem um ponto mais alto que a gente consegue levantar. Ó. Dá um descanso, um respiro. Ó, gente, tô chegando. Últimos passos. Vamos lá. Aqui tem um ponto também de apoio e aqui a gente agacha de novo. Sobe. Respira um pouquinho. E desce de novo. Tá finalizando já. Eu vejo uma luz no fim do túnel. Ó, chega aqui, tem mais uma etapa, mais uma rampa. Mas eu acho que já tá chegando. Bora lá. A gente agora eu tô aqui onde ficava o sarcófago das múmias. Essas múmias que foram roubadas já, não sei em que época, mas enfim, no ponto mais baixo da pirâmide que ficavam os sarcófagos das múmias. Em todas as três pirâmides, aqui na verdade em todas as pirâmides do Egito. Ó, gente, já tô aqui na subida. É mais tranquila a subida, porque você vai apoiando a perna. Mas ó, eu tô completamente abaixado. Mas é isso, gente, férias. É isso, você acha que vai descansar? Vai não. A gente vem curtir. E é isso que fica, esse monte de experiência incrível. Tô dentro da pirâmide do Egito. E eu estou simplesmente caminhando agora aos pés da maior pirâmide do Egito. Gente, eu peguei alguns dados aqui estatísticos para vocês terem uma ideia. As pirâmides foram construídas na quarta dinastia. Ela possui 137 metros de altura e 235 metros na sua base. Olha, eu vou falar uma curiosidade para vocês. Falava-se que as pirâmides do Egito foram construídas por escravos, mas isso não é verdade. Quem construiu as pirâmides foram trabalhadores que moravam aqui na região de Gizé, que é onde elas ficam, né, bem do lado ao Cairo. E também a cada 4 meses no ano vinham trabalhadores para essa região fugidos das enchentes do Nilo. E como a região aqui das pirâmides é a região mais alta daqui do Egito, eles vinham para fugir dessas enchentes e ajudavam a trabalhar aqui na sua construção. Foram 20 anos de construção, cada uma delas, né, foram construídas em diferentes épocas, porque tem essa maior aqui, que foi construído pelo pai, né, da dinastia, o faraó, depois do seu filho, e a menorzinha, que foi a que a gente visitou, foi construída pelo neto dessa daqui, né, que é do pai. Então vinham esses trabalhadores, eles buscavam basicamente 4 coisas. Primeiro, estar perto do faraó, né, porque era importante, né, o faraó era idolatrado, era visto como um deus. Segundo, vinham por conta da alimentação, né, para buscar alimento, vinham fugidos da enchente, então eles tinham aqui um local de moradia nessa época em que o Nilo inundava as cidades aqui, e também vinham para ter um túmulo, né, para eles poderem morrer com dignidade. Inclusive, essa parte de trás aqui, ó,
tem alguns túmulos dos trabalhadores, né, que construíram aqui as pirâmides do Egito. Principalmente os mais importantes, que eram enterrados, né, aqui perto das pirâmides, dos faraós, mas tem uma região mais ao fundo daqui de Gizé, onde enterravam, né, os trabalhadores comuns. Enfim, gente, são muitos fatos históricos, estamos aqui no berço da civilização e durante todo o passeio vocês vão conhecer muito mais da história daqui do Egito e da civilização humana com o nosso guia maravilhoso que vai contando tudo pra gente. Eu vou passando um pouquinho aqui pra vocês. Visitamos também a imponente Esfinge, que me deixaram sem palavras. Esculpida em pedra calcária, representa a fusão do corpo de leão com a cabeça de faraó, provavelmente Khafre, como símbolo de força e sabedoria. Estou aqui agora no local, gente, que chama o Templo do Vale. Ele recebe esse nome do vale porque ele fica bem no Vale do Nilo. Estamos também aos pés das pirâmides e é esse local em que eram feitas mumificações. Esse processo de mumificação demorava cerca de 70 dias e depois que finalizado, eles subiam essa rampa aqui do templo, que eu estou subindo aqui agora, e eram direcionados até as pirâmides, né? As múmias dos faraós eram levadas até a sua pirâmide, as 3 que ficam ali em cima. E aí a gente chega aqui em cima e chegamos na Esfinge, na majestosa Esfinge que era construída, né? Uma das teorias é que a Esfinge foi construída para ser guardiã daqui das pirâmides, né? Das 3 pirâmides. Ela foi feita na época que foi construída a segunda pirâmide do Egito. E ela tem esse formato, né? De cabeça de humano e corpo de leão, porque representa a inteligência, a sabedoria do ser humano, então só a sua cabeça, porém num corpo de leão, demonstrando a força, né, do leão. E aí ela fica bem aqui, ó, aos pés das pirâmides. Tem uma ali no fundo, daquele lado, essa segunda e a maior ali atrás dela. É incrível, gente. Isso daqui é simplesmente magnífico. Depois seguimos para Mênfis, a primeira capital do Egito Antigo fundada por volta de 3100 a.C. Abriga vestígios de uma civilização poderosa, incluindo a colossal estátua de Ramsés II. Olha, gente, paramos aqui no Museu de Mênfis para ver essa estátua. Ela tem 11 metros nesse formato que ela tá aqui, né? Porque as pernas, como vocês podem ver, estão cortadas, não encontraram as pernas até hoje. E é uma representação do faraó, né? Do tipo físico e da força do faraó. Essa aqui é uma escola idealística que eles falam, que colocam o faraó, né, com seu corpo físico ideal. Tem uma outra escola que é a realística, que não são exatamente assim as estátuas, né? Com esse tipo físico definido e tudo mais. Veremos depois, em outros momentos, da escola realística, mas é impressionante, né, o tamanho dessa estátua. Esse daqui é um rei da dinastia de número 19, uma dinastia mais recente, e é incrível, né, gente, isso daqui. E aqui em Mênfis, gente, a gente tem uma outra estátua aqui do faraó, o mesmo que a gente viu lá na de 11 metros, lá na frente. E essa daqui, gente, Mênfis foi a capital, né, foi a cidade administrativa e religiosa daqui do Egito, antes das dinastias ainda. E só para vocês terem uma ideia, as ruínas que a gente está vendo aqui é muito pouco, né, perto do que realmente deve ter sido a cidade na época. Dizem que a gente está caminhando, quando anda aqui por Mênfis, por um solo super fértil, mas subterrâneo, né? Não se encontrou ainda nem 30% do que está provavelmente soterrado aqui debaixo desse solo. Bem-vindos à nossa galeria. São do Brasil ou do Portugal? Brasil. Bem-vindos à nossa galeria. Me chamo Somaia, a guia local aqui. Agora vou explicar a vocês a antiga maneira para fazer um papel do papiro. Esta é a planta do papiro, foi muito sagrada para os antigos egípcios. Primeiro, temos que cortá-lo para o segundo tamanho que queremos. Grande, meio e mais pequeno. Tá? Ok. Para fazer camas, sandálias, cestos, muitas coisas, porque é forte e flexível. Tá? E a parte anterior é a mais importante para fazer as lâminas. Cortamos assim, para fazer as folhas. Por isso cortamos as lâminas assim e utilizamos o rolo para tirar a água fora. A primeira
a vida do Ramses II, Agatha, Chave, Nefertiti. Aqui ele vai escrever o meu nome na... Como que é o idioma? Hieroglifo? Sim. Um minuto. Aqui, gente, aí eles vão escrever, né, na simbologia egípcia o meu nome aqui na plaquinha. Ó, gente, ganhando aqui, ó, um falafel do Mimo, nosso guia, está nos mimando. Olha isso daqui, gente, que delícia. Falafel, pra quem não sabe, gente, é esse bolinho de grão de bico, que é simplesmente maravilhoso. Eu amo. Mimo, ensina a falar obrigada. Olha aqui. Shukran. Shukran. Delícia, gente. Em Saqqara, vimos a pirâmide de Djoser, considerada uma das mais antigas construções monumentais em pedra do mundo, datada de 2670 a.C., precursora das pirâmides de Gizé. Estamos chegando agora, gente, numa segunda parte do passeio, que é Saqqara. Esse local era onde eram sepultados os reis e nobres aqui do Egito de outras dinastias, né? Da primeira, da segunda, da terceira, da quinta dinastia. Por quê? Na quarta dinastia, eram sepultados lá nas pirâmides. E aqui ficavam das outras dinastias, né? Aqui, atrás de mim, fica uma mastaba. Um dos reis, né? Eu acho que, se não me engano, da quinta dinastia, ele queria ser enterrado na casa dele, né? Sepultado na casa dele. Porém, não era permitido, de acordo com a legislação local, porque a casa dele ficava do lado leste do Nilo e só podia ser sepultados do lado oeste. E aí ele fez uma réplica da casa dele, que é aqui a mastaba, em que a gente consegue visitar lá. Vou mostrar para vocês as imagens, que é basicamente uma réplica da casa dele, em que tem os desenhos do cotidiano da vida, né? Normalmente nos túmulos, né, você coloca ali cenas do sepultamento, e aqui na casa dele tem as cenas do cotidiano. A gente vai poder ver isso de forma real, e também a gente vai visitar a pirâmide escalonada que fica aqui em Saqqara. Um grupo dos pescadores, que todos estão nus. Você está olhando, não? Não tem roupa, porque eles estavam pescando num barco pequeno, então era muito frequente molhar sua roupa. Por isso preferiam trabalhar sem roupa. Ó, gente, a gente vai entrar aqui numa outra pirâmide. É uma pirâmide bem menorzinha essa. Ó, da mesma forma da outra, ela é baixinha, a gente vai ter que entrar agachado. Aqui foi também sepultado um outro rei. Olha, gente, aqui o túmulo, né? Sarcófago. Uma peça única, gente, essa pedra aqui. Olha que incrível. Imagina o peso disso para ser transportado para cá. Sim. Aí, ó, you are famous in Brazil right now. E chegamos aqui, gente, na pirâmide escalonada, que fica aqui em Saqqara. Essa foi a primeira pirâmide de pedra construída na história, e ela foi feita em etapas, né? Por isso que ela é chamada em escalonada, né? São várias fases para ela ser concluída. E aqui também ficava, né, sepultado na câmara mortífera um faraó, né? Um dos reis aqui do Egito. Gente, eu entrei no clima aqui do Egito, já comprei o meu lenço. Ó, galera, aqui no Egito, né, tem aquela fama dos vendedores serem um pouco insistentes, né, e que a gente tem que barganhar. E de fato, é importante barganhar. Ele começou cobrando esse lenço aqui $5, depois ele passou para 4, no final eu falei que eu ia pagar 3, ele fechou o negócio. Aí ele faz, né, ele amarra aqui na nossa cabeça,
E vai ficar estiloso aqui para as fotos, né, no Egito. Acho que merecia. Importante, legal ter um pouquinho de dinheiro. Eles aceitam dólar, euro e também a libra egípcia, né? Inclusive, logo que eu cheguei aqui no aeroporto, eu saquei o dinheiro ali no caixa eletrônico com o meu cartão da Nomad, que é a conta que eu estou utilizando para fazer meus pagamentos aqui no Egito, onde eu faço meus pagamentos no mundo inteiro. Ele aceita em mais de 180 países, com a vantagem que o IOF é reduzido, né, apenas 1,1% e taxa de câmbio comercial. Comparado com os cartões de crédito, economia média de 10%, então vale muito a pena, é uma mão na roda para quem está viajando. Eu vou deixar o QR Code aí para você, quem está vendo pela TV, aponte seu celular aí no QR Code, abra sua conta Nomad que é grátis, ou se não no link na descrição do vídeo. Utilize o código de convidado Vai com Bruno 20 que você vai ganhar até $20 de cashback ao fazer a sua primeira operação de câmbio em até 15 dias. Todas essas informações estão na descrição do vídeo. E uma curiosidade sobre a pirâmide escalonada que eu tô vendo aqui é que, se vocês repararem, as pedras que elas foram construídas são bem menores do que as primeiras pirâmides que a gente visitou no início do dia. Por quê? Antigamente as construções eram feitas com tijolos, né? E aí, para construir essa pirâmide aqui de pedra, eles cortavam as pedras do tamanho dos tijolos, porque é o que eles tinham de referência e segurança que daria certo. Depois que eles construíram com as pedras originais, né, bem maiores, e também percebeu-se que a estrutura é tão boa quanto essas daqui, de pedras menores. Interessante, né? Ó, gente, uma dica para vocês não esquecerem de colocar na mão quando estiverem vindo pro Egito, colocar o protetor solar, porque o sol aqui é forte, viu? Estamos aqui em maio, o calor tá ok, nada muito quente, mas o sol tá pegando. E aqui agora eu tô passando, gente, no portal aqui, ó, numa estrutura, numa construção linda que dá acesso ali ao pátio e à pirâmide. E é tudo incrível aqui, né? Todas as construções são magníficas. Tudo tem muita história, muito detalhe. E aqui a gente o guia vai falando, né, de cada material que é feito as construções, o motivo, tudo tem um porquê. Terminamos a parte diurna do roteiro de hoje, fomos para as pirâmides, museus, paramos para almoçar e aí o guia traz a gente aqui pro hotel para descansar. Só que óbvio que eu não vou descansar num hotel maravilhoso como esse, né, gente? Já fui ali em cima na academia, fiz um treininho rápido e vim curtir essa piscina que tem uma vibe muito boa. Tem palco, tem bar de piscina, gente, que delícia esse hotel. E aí, quando você for fazer a reserva do seu passeio aqui na Civitats, você vai escolher primeiro a quantidade de dias, né? Tem o roteiro de 8, de 11 e de 15 dias. Segunda observação é o padrão do hotel. Tem a categoria Standard e a categoria Luxo. Esse que eu tô ficando é da categoria Luxo. Aí você escolhe lá o que couber no seu bolso, o que não dá pra ficar é sem fazer um passeio desse no Egito maravilhoso. Agora, gente, eu vou curtir um pouquinho dessa piscina aqui maravilhosa, que tem até mesa de bilhar ali, gente, sério, é incrível. E logo mais a gente sai para a parte noturna. Hoje tem ainda o passeio noturno e o nosso jantar, e é claro que eu vou mostrar aqui para vocês. Começando a nossa programação noturna aqui do dia de hoje, estamos agora numa rua daqui do centro do Cairo, rua essa comercial, em que a gente vai ter várias opções de lojas, opções de gastronomia, restaurantes, enfim. O guia nos pegou no hotel. Primeiro ele fez um city tour com a gente pelo Cairo, passamos por algumas ruas bem bonitas aqui da região do Cairo, inclusive lembra assim a arquitetura europeia de algumas regiões que a gente passou. Passamos pela Cidade dos Mortos, gente, é uma loucura. É um local, é tipo um bairro aqui, que é um cemitério, e as pessoas, né, moram no mausoléu. Cerca de 1,5 milhão de pessoas moram neste cemitério. Gente, vocês já pensaram nisso? Morar no cemitério? É incrível, a gente passou por lá. Inclusive as pessoas alugam o túmulo ali, o mausoléu, para elas viverem, né? Teve uma época que teve uma invasão inglesa e francesa e que as pessoas ficaram sem lugar para morar, então elas começaram a habitar esse cemitério. E hoje, gente, tem até lugares para comer, carrinho de lanche, bar, sorveteria, enfim. É uma coisa de louco, achei super curioso. Na verdade, uma das coisas mais curiosas que eu já vi na minha vida. E agora a gente está aqui na parte da cidade murada do Cairo, visitando aqui, andando pela rua, o pessoal vai caminhando, enfim, tem artesanatos, lojinhas. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês.
Gente, uma pergunta comum, né, de quem vem pro Egito é que se é um país seguro. E sim, é um país tranquilo. É um país muçulmano, né? Normalmente o país muçulmano é tranquilo com relação a questões de assalto, celular. É muito de boa mesmo, tá? Aqui a gente anda na rua tranquilo. Mulherada também fica um pouco com receio de vir pra cá. E talvez se você vier sozinha, você vai ficar um pouco mais insegura. Porém, gente, a gente tá com guia o tempo todo. Olha a barulheira aqui do pessoal no trânsito. Tem que ficar atento ao trânsito, tá? Isso pode ser inseguro. Mas no geral, gente, é um país seguro sim. A gente tá com guia o tempo todo, então você vai estar com o suporte, né? Às vezes tem pessoas pedindo dinheiro na rua, esmola. Isso não é nenhuma questão de insegurança, mas é uma questão um pouco de desconforto, né? Pra gente que é turista. Mas o nosso guia, como tá com a gente o tempo todo, quando vem alguém, ele já dá um chega pra lá e a gente tá super tranquilo aqui. Nenhum problema até o momento, assim, bem tranquilo mesmo, tá? Podem ficar tranquilos. Ó, paramos numa ruazinha, gente, que tem um café super charmosinho. Olha que linda a decoração. A gente vai parar aqui pra tomar alguma bebida. Eu achei o máximo essa rua. Olha isso, gente, o terraço que tem aqui, enorme. Muito gostoso, muito bonito. A decoração toda típica. Tá montando nossa mesinha aqui pra gente tomar nosso café, nosso chá. Ó, gente, estamos aqui no horário da oração. E aí as mesquitas, né, fazem o chamado pra reza. E aí, ó, ouçam. É um mix de barulho do trânsito com a mesquita. Gente, chegando aqui no restaurante do nosso jantar de hoje, olha que lindo esse local. Tá tendo uma musiquinha ali, tem esse terraço que a gente vai comer. Amei tudo. Ó, gente, o prato que eu pedi pra hoje é o shawarma. Esse daqui é um prato típico daqui, é um sanduíche com carne, vem acompanhado de batata frita. Essa daqui é um molhinho de alho, é muito gostoso. Já comi no primeiro dia quando eu cheguei no aeroporto e agora eu vou comer outro aqui no restaurante. Gente, vou provar aqui com vocês, ó, molhinho. É muito bom. Podem pedir sem medo que vocês vão gostar. Começando mais um dia de roteiro aqui no Cairo, no Egito. Nosso guia já foi nos buscar no hotel e estamos agora na cidadela de Saladino. É uma área fortificada aqui no alto e estamos exatamente agora na mesquita de Muhammad Ali. Muhammad Ali foi responsável, né, um governante daqui do Egito. Essa mesquita foi construída no local onde era ocupado pelos mamelucos. Os mamelucos foram os povos de origem escrava, turca. Era um povo conhecido por ser muito guerreiro, brutal, cavaleiros. E na época que Muhammad Ali tomou conta, né, foi uma época que teve muita matança, né, para excluir esses povos daqui. E para purificar essa terra, essa região, foi construída essa mesquita, que a gente vai visitar agora. Lembrando que a mesquita, né, as mulheres é recomendado que estejam com as pernas cobertas, com um lenço. Os homens é mais tranquilo, eu tô de camiseta apenas. Pode entrar de bermuda, abaixo do joelho, eu tô com uma calça. E vou mostrar um pouquinho para vocês dessa mesquita e todo o passeio que a gente vai fazer aqui hoje no Cairo, no Egito. Ó, gente, já tirei meu sapato ali para entrar na mesquita, aí pode entrar de meia. E quem quiser também, tem uns saquinhos que eles vendem 4 por $1, quem não quiser tirar o sapato. E a gente tem que segurar, né? Quem tira o sapato tem que segurar ele. E aí a gente já consegue entrar aqui na mesquita para fazer a visita. Ó, gente, tô com minha amiga Marcela aqui para vocês terem uma referência de vestimenta para mulher. Então ela tá com uma saia, né, Marcela? Isso aí. Tem que cobrir a parte de cima, né? Não pode. Tem que cobrir até os ombros, então eu escolhi uma camiseta, mas uma opção também é você colocar um lenço por cima, que aqui é aceito. A gente pode entrar de calça ou saia, mas ela não pode ter uma fenda aberta. Então eu escolhi essa que tampa as pernas por completo. E aqui, gente, esse mausoléu aqui é onde está o Muhammad Ali, né? O túmulo dele tá ali.
Essa mesquita realmente é muito bonita, né? E é paga, tá? Para entrar nela. Porém, o ingresso já está incluso no nosso pacote da Civitatis. Como todos os passeios, né? Que a gente está fazendo aqui, tudo está incluso. E na saída aqui da mesquita, a gente tem um mirante lindo. A gente consegue ver a cidade do Cairo, bem do alto. E lá no fundo, gente, tá as pirâmides. Não sei se dá pra ver aqui, porque a lente, né, tá bem longe e tá meio embaçado, né? Aqui no Cairo tem sempre um aspecto meio arenoso no ar, né, do deserto. Mas lá no fundo estão as pirâmides do Egito. É muito bonito isso daqui, gente. Incrível. Chegamos aqui, gente, numa outra parada, que é a Igreja de São Sérgio. Ela foi construída sobre uma cripta onde viveu Maria durante 3 meses. Maria morou aqui no Egito durante um período todo de 3 anos e 9 meses. E nesse local que a gente vai visitar agora, que é essa cripta, foram 3 meses. Maria veio para o Egito sob o mandado de Deus, fugida de Herodes, que queria matar, né, Jesus, o filho de Maria, né? E aí ela ficou fugida por aqui nesse período. E hoje a gente vai ter esse local, tem esse local de peregrinação. E depois, né, que passou esse período de 3 anos, 9 meses, que Herodes morreu, ela voltou à Palestina, ao Estado de Israel atual, normalmente. Mas esse local foi onde ela viveu esse período. A gente entrando aqui na cripta, onde a família, né, de Jesus, Maria e José viveu durante 3 meses. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Olha, gente, esse mapa aqui representa o trajeto que Maria fez da saída de Jerusalém, fugindo de Herodes, e toda a rota que ela percorreu aqui no Egito, tá vendo? Então essa rota em vermelho foi os locais que ela parou, tá vendo? Aqui é o Rio Nilo, então ela percorreu todas essas regiões, ela ia se camuflando aqui, né, fugindo, e depois o retorno, né, quando Herodes morre, ela já é um período seguro e ela começa a voltar, e ela faz um trajeto de volta aqui, que é o traçado amarelo, até voltar a Jerusalém. O mercado Khan El Khalil, fundado no século XIV, é um labirinto de lojinhas e barracas com artesanato local, perfumes, especiarias e um visual digno de filme. Quais são as dicas que o guia nos deu com relação ao mercado? Primeiro, dinheiro em espécie, tá? Ele falou que alguns estabelecimentos até aceitam cartão, porém, evite passar, porque eles podem aplicar alguns golpes. Que tipo de golpe? Passar seu cartão, aí ele fala que foi negado, aí você passa de novo e aí eles cobram em duplicidade propositalmente, clonagem de cartão, então vamos evitar. Por isso que quando eu cheguei aqui no aeroporto, no Cairo, eu já fui no caixa eletrônico e saquei. E você vai encontrar caixas eletrônicos ao longo de toda a cidade aqui, então saque. Eu estou utilizando a conta da Nomad, né, como eu já falei para vocês. É uma conta global aceita em mais de 180 países e com o cartão da Nomad a gente consegue sacar em qualquer caixa eletrônico com a vantagem de pagar a taxa comercial. Então a gente economiza com câmbio e vai ter dinheiro em espécie. Eu vou deixar o QR Code para vocês aí, quem ainda não tem a conta da Nomad, abra a sua que é grátis. E utilizando o código de convidado, vai com o Bruno20, você vai ganhar até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio em até 15 dias. Segunda recomendação do guia é pechinchar. Ele falou pra gente, quando você vê um preço, né, quando o vendedor te falar um preço, coloque 70 a 80% a menos do valor que ele falar.
Talvez ele não vai aceitar de primeira, obviamente, e aí você fala que simplesmente não quer, sai andando. Cada barraquinha, uma do lado da outra, é sempre vendendo praticamente os mesmos produtos. Normalmente ele vai entrar numa negociação e aí você aceita aí em torno de 70, 60 ou até 50% no máximo do valor original para você fechar a negociação. Encerramos os passeios do dia no Museu Egípcio do Cairo, que guarda mais de 120 mil artefatos e onde tivemos o privilégio de ver múmias autênticas de faraós. O nosso guia em português está com a gente o tempo todo, inclusive a gente tem um áudio guia aqui que a gente coloca no ouvido, ele vai falando no microfone, vai nos guiando durante todo o museu aqui, nos orientando das peças que a gente está olhando, da data que a gente está vendo, e aí é ótimo isso, né, porque a gente consegue ter uma visita direcionada, saber o que a gente está olhando, então isso faz toda a diferença. A entrada do museu é paga, porém está incluso no pacote da Civitats, você não tem que se preocupar com nada. No quarto dia pela manhã, pegamos um voo até Assuã e visitamos o belíssimo templo de Philae, dedicado à deusa Ísis, localizada em uma ilha. Em seguida, embarcamos no cruzeiro de 3 dias pelo Rio Nilo, com pensão completa. À tarde, relaxamos na piscina do navio e curtimos o jantar a bordo. Ó, gente, vamos entrar aqui no quarto para mostrar para vocês do cruzeiro como é que é. Olha que bacana o tamanho deste quarto. Cama enorme, king size. Temos TV. Aqui tem um puff, tem um frigobar com bebidas, para colocar bebida. Tem uma aguinha, a chaleira, uma pantufinha. Esse quarto, eu tenho vista, né? Eu tô no quarto andar. Aqui tem um navio do lado porque a gente ainda não saiu. Mas quando sair eu vou mostrar o Rio Nilo pra vocês. Gente, amei isso daqui, muito bacana. Tem ar-condicionado central. E aqui o banheiro também enorme. Olha aí, com vaso, a pia. Aqui tem, ó, sabonete, shampoo, toalha. O tamanho do box. Excelente, gente. Muito bom mesmo. Aprovadíssimo. Bora curtir esse cruzeiro que vai ser massa. Olha, gente, tô aqui agora descansando no quarto. E essa é a vista que eu tenho, ó. Tô aqui, deitado na cama. E a vista que eu tenho é essa. Essas montanhas aqui, ó. Rio Nilo, navegando, curtindo a paisagem. Ó, gente, essa daqui é a estrutura do navio aqui no deck. Tem uma piscininha, algumas cadeiras de sol. Tem um bar ali também, ó, bem gostoso. Mais tarde eu vou vir aqui curtir um pouquinho. Tá vendo que é um navio do lado do outro aqui? Porque essa primeira noite a gente vai dormir aqui na cidade, né? A gente só vai partir mesmo na navegação a partir de amanhã. Então ele vai ficar aqui, ó. Tem o bar da piscina. Bem bacana, ó. No quinto dia, madrugamos por uma das experiências mais intensas da viagem, visitar o Templo de Abu Simbel. A 3 horas de estrada, uma das mais impressionantes do Egito. Construído por Ramsés II por volta de 1264 a.C., os colossos do faraó esculpidos na rocha têm 30 metros de altura. O templo foi inteiramente deslocado na década de 60 para não ser submerso pela represa de Assuã. E vale a pena acordar cedo para ver isso daqui. Esse templo maravilhoso, olha que incrível isso. Não, gente, o Egito te surpreende do início ao fim da viagem. Uma curiosidade sobre esse templo, gente, é que vocês estão vendo aqui no fundo, esse daqui é o Lago Nasser. Esse é o maior lago do mundo. Ele foi, esse lago, né, se tornou grande assim depois da represa que foi feita aqui no Egito. E este templo que a gente está vendo aqui agora, ele não era neste local que a gente está, ele ficava a 175 metros daqui e a 64 metros mais baixo do nível que a gente está vendo. Porém, com a inundação do lago, e para preservá-lo, ele teve que ser movido. E para ele ser movido, eles tiveram que quebrar, né, o bloco original, porque era uma rocha única. Foram quebradas, se eu não me engano, em mais de 5, 6 mil pedaços e trazido para onde a gente está aqui. Teve a ajuda da Unesco para poder fazer esse trabalho, demorou 10 anos e ficou incrível, gente, porque olha, não dá nem para perceber que esse local aqui foi
montado, né? Foi transportado este templo até aqui. Tamanha a perfeição do que a gente está vendo aqui. É incrível. E aqui do lado do templo do Ramsés II fica o templo da Nefertari, que foi uma de suas esposas. Uma das 66 esposas, porém a esposa preferida e a única com o templo. É uma curiosidade é que o dote sempre foi pago com dinheiro. Só que no caso da Nefertari, ele pagou o dote pelo casamento com um templo. Foi a única esposa de Faraó que teve um templo dedicado exclusivamente para ela, tamanha a sua paixão por ele. Falava-se que Ramsés II era um faraó muito apaixonado por suas esposas, principalmente por sua preferida, Nefertari. Voltamos para o navio e no fim da tarde visitamos o templo de Komombo, um templo dedicado aos deuses Horus, o falcão, e a Sobek, o crocodilo, construído entre 180 a.C. e 47 a.C. Um destaque é um relevo com calendário egípcio de 365 dias, um dos mais antigos já registrados. Começamos o 6º dia no templo de Édifo, um dos mais bem preservados do Egito, dedicado ao deus Horus. E uma curiosidade é que este templo está tão bem preservado porque ele só foi encontrado em 1853. Ele estava soterrado pelas areias do deserto e pelas lamas do Nilo, e ele foi encontrado pelo francês Mariette, que inclusive roubou a barca que está a original no santuário, né, lá do templo. E essa barca hoje ela está presente lá no Museu do Louvre, e aqui no templo original você vai encontrar apenas uma réplica dessa barca. Passamos a tarde navegando tranquilamente pelo Nilo e no fim do dia visitamos o mágico templo de Luxor, uma verdadeira viagem no tempo. Agora eu tô entrando aqui, gente, na parte do templo que é da construção de Amenófis III, que era um outro faraó anterior ao de Ramsés II, tá? Que governou antes do Ramsés II. Então essa parte aqui é desse faraó, do Amenófis III, e a parte da coluna para lá, que foi a que a gente entrou, é a do Ramsés II, que é a parte mais moderna deste templo. Mas tudo isso que a gente está falando é da 18ª e da 19ª dinastia. O Amenófis III governou de 1352 a 1390 e já Ramsés II é do período de 1279 a 1213, tudo isso, gente, antes de Cristo. Então é muito antigo. Olha o pátio aberto aqui do Amenófis III, que gigantesco, que lindo. Ó, gente, começando a negociação aqui no barco, esses barquinhos vão parando aqui no navio, eles jogam as coisas de lá, ó. Olha aí. Ó, essas meninas aqui vão comprar, aí ele tá preparando ali o saquinho para eles colocarem o dinheiro lá dentro. Aí ele vai jogar aqui pra cima, ó, tá vendo? Ó, aí ela vai colocar o dinheiro ali dentro. Ó, tá colocando o dinheiro aqui e vai jogar lá pra ele, lá embaixo. Gente, hora de pagar. Caiu lá, deu certo. Deu certo. Oh, quase cai lá fora. No 7º dia, visitamos o gigantesco Templo de Karnak, o maior complexo religioso da antiguidade. A sala hipóstila, com 134 colunas de até 21 metros de altura, é um dos lugares mais impressionantes do Egito. E quando a gente fala que algo é faraônico, né, aquela expressão que a gente comumente usa, né, no Brasil, em português, a gente consegue entender o que isso de fato significa, né, porque é tudo muito grandioso na época dos faraós, né, essas construções são gigantescas, num período muito antigo. Como eles conseguiam fazer tudo isso sem as ferramentas, né? Muito incrível, gente. Vocês precisam conhecer isso aqui. Seguimos para o lendário Vale dos Reis, necrópole dos faraós do Novo Império. Alguns túmulos datam de mais de 3.000 anos, incluindo o de Tutankhamon. Estou entrando agora aqui, gente, no 3º túmulo, que é o de um dos filhos do Ramsés II. O ingresso nos permite visitar 3 túmulos. Ele vai fazendo uns furinhos aqui no ingresso. E aí o nosso guia, ele mostrou, né, quais são os mais interessantes pra gente visitar. E é isso que a gente tá fazendo. Esse daqui, inclusive, é diferente dos 2 primeiros. Ele é mais subterrâneo, né? A gente vai descer essa rampona pra chegar lá embaixo.
E lembrando, gente, que todos os ingressos das atrações que eu tô fazendo aqui nesse pacote do Egito estão inclusos no pacote completo da Civitats. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa reservar o seu pacote e também visitar esses lugares incríveis que eu tô visitando aqui. O templo de Hatshepsut, esculpido numa encosta de um penhasco, é dedicado à mais poderosa rainha faraó da história egípcia. Chegando aqui na nossa última parada, os Colossos de Menon, que são essas duas estátuas gigantescas de 18 metros de altura, representam o faraó Amenófis III e a entrada do seu templo funerário. Esse templo, né, tá em ruínas. Até 1 ano e meio atrás não existia nada aqui. O governo egípcio está sempre investindo em novas escavações, descobrindo novos templos, novas ruínas, né? Tem muita coisa ainda que não foi descoberta, então o Egito acaba sendo sempre um destino, né, com coisas interessantes e novas para se visitar. É com isso que a gente termina aqui o nosso roteiro turístico pelo Egito. Agora a gente vai pegar o nosso voo de volta para o Cairo. De lá a gente passa uma noite no hotel e no dia seguinte retornamos ao Brasil. Lembrando que esse pacote completo que eu fiz tem 8 dias de duração, fiz com a Civitats, que inclui absolutamente tudo, gente, desde o suporte lá no aeroporto, transfer para o hotel, todas as hospedagens, inclusive o nosso cruzeiro pelo Rio Nilo, que foram 3 dias hospedado no hotel, todas as alimentações, todos os passeios, o voo interno, né, ida e volta do Cairo para Assuã, de Luxor para Cairo, enfim, gente, é um pacote completo que vale super a pena, o custo-benefício dele é incrível. Além desse de 8 dias que eu fiz, você pode fazer o de 8 dias e o de 15 dias. Na descrição do vídeo você pode conferir todas essas informações, o que muda de um pacote para o outro. O que eu tenho para te dizer é que o Egito foi um país muito surpreendente, é o berço da civilização humana, riquíssimo em história, e todos os lugares, templos que a gente visitou foram muito impressionantes. Eu fiquei muito impactado com essa viagem. Eu, né, que já viajei tanto durante tantos anos, né? Esse é o meu 44º país que eu visito e eu consegui me surpreender muito com o Egito, né? Eu falo que depois que a gente acaba viajando muito, tem coisas que a gente não se surpreende mais, mas o Egito com certeza foi um país que me impactou muito. Esse pacote completo, gente, vocês vão encontrar na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá com todos os detalhes. Se ficou alguma dúvida, comenta que eu vou responder também. Eu deixei na descrição do vídeo também o link com dicas práticas para você visitar o Egito. Clica lá, baixa o seu guia de dicas práticas que eu tenho certeza que vai ajudar no seu planejamento de viagem. Para ficar conectado, eu estou utilizando o meu chip, um chip de internet internacional que eu uso em todas as minhas viagens e me ajudou muito aqui no Egito. Tem cupom de desconto, o cupom Vai com Bruno. Tem também o link para você abrir a sua conta global da Nomad. É uma conta aceita em mais de 180 países, é uma conta grátis e eu utilizei para fazer meus pagamentos aqui no Egito, para sacar dinheiro no caixa eletrônico, para poder fazer os pagamentos nos mercados, banheiro, né, coisinhas que a gente tem que pagar aqui, que tem que ser com dinheiro em espécie. Você abrindo a sua conta Nomad grátis com o código de convidado Vai com Bruno 20, você vai ganhar até $20 de cashback ao fazer a sua primeira conversão de moeda. Eu deixei todas as informações na descrição do vídeo e não se esqueça do seguro viagem, fundamental para você ficar tranquilo. Se alguma emergência médica, hospitalar acontecer com você, você estará coberto, é bem baratinho e você vai viajar tranquilo. Tem cupom de desconto também, o Vai com Bruno, o link está na descrição do vídeo. No 8º e último dia fizemos um transfer ao aeroporto e pegamos o voo de volta ao Brasil, com um coração cheio de histórias, paisagens e monumentos que só o Egito é capaz de proporcionar. É com isso que eu encerro esse vídeo. Espero que você tenha gostado, curtido a viagem como eu curti e espero que você venha curtir aqui também presencialmente. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.